Bolsonaro foi aos Estados Unidos e disse que teve uma conversa maravilhosa com o presidente norte-americano Joe Biden. Eu falei aqui algumas vezes que pegou mal nos Estados Unidos, até pra gente que apoia o Joe Biden, assim, incontestavelmente, gente que não importa o que o Biden faça, sempre apoia o que ele faz, até entre essas pessoas pegou mal o fato do Biden ter se encontrado com o Bolsonaro. E internacionalmente pegou muito mal porque, sabe-se, que ele só chamou o Bolsonaro porque a Cúpula das Américas, evento organizado por ele, seria um evento esvaziado e seria um fracasso muito grande se o presidente do Brasil não foi, porque o presidente do México e alguns outros países da América Central não foram. E aí seria um evento completamente esvaziado, organizado pelos Estados Unidos, e ia escancarar para o mundo inteiro a falta de credibilidade do governo norte-americano no seu quintal. E quando eu digo quintal, eu estou usando palavras do próprio Joe Biden. Em fevereiro, ele falou: a América Latina é o nosso quintal, sim. Eles usam uma palavra lá em inglês chamada backyard, que é como se fosse o jardim que os americanos têm nos fundos das suas casas. Pois bem, o Bolsonaro disse que a conversa foi maravilhosa, porém o Bolsonaro foi traído pelo Joe Biden e por sua assessoria logo depois da conversa. Por quê? O fato de que vazou para o Bloomberg, que vamos lembrar, é o maior canal de notícias sobre investimentos e sobre economia dos Estados Unidos, e um dos maiores do mundo. E vazou para o Bloomberg que o Bolsonaro pediu ajuda do Biden para ganhar a eleição contra o Lula. Aquilo foi vazado por gente do Biden. E agora sai a notícia de que o único pedido que o Bolsonaro fez para o Biden não foi aceito, mas não foi aceito mesmo. O Bolsonaro pediu para os Estados Unidos tirarem um limite das exportações que o Brasil faz para os Estados Unidos de aço. O Brasil exporta muito aço para os Estados Unidos. O presidente Donald Trump, ele impôs um limite ali. O Brasil não pode exportar, ou seja, os Estados Unidos não podem importar mais do que tanto de aço. E o Bolsonaro foi lá pedir para o Joe Biden retirar esse limite. Pois bem, o governo norte-americano mandou um belo de um não para o Bolsonaro. E agora, o que acontece? Aqui no Brasil, quando acontece alguma coisa e você quer saber a opinião de determinada ala política, tem sites e jornalistas que você lê e aí você sabe que eles representam tal ala política. Por exemplo, quando eu quero saber a opinião do lavajatismo sobre alguma coisa, eu vou lá no antagonista, e o antagonista dá a opinião do lavajatismo, é aquela opinião assim, bem exagerada pró-Lava Jato. No caso dos Estados Unidos, quando você quer saber a opinião de gente ligada ao Joe Biden, tem alguns jornalistas e alguns locais onde ler. E eu fui ler para ver se dá pra gente confiar que o Biden não vai ajudar o Bolsonaro no golpe dele, ou se ele pode, tem alguma possibilidade dele ajudar o Bolsonaro no golpe dele. E eu vou falar, tá ruim a coisa pro Bolsonaro, viu? Pelo menos essa notícia boa nós temos. O Biden, senhor dos golpes de Estado, não tá muito disposto a ajudar o Bolsonaro no golpe dele no Brasil. Vou te explicar isso tudo aqui, falar sobre isso, mas antes, um segundo. Se você é fora Bolsonaro e o que você quer é ver Bolsonaro na cadeia, então inscreva-se aqui no canal. Olha, um segundinho. Aqui a gente luta contra esse desgoverno maldito todos os dias. Não tem descanso aqui no Plantão Brasil, não. Assim como eles não descansam em acabar com o Brasil, a gente não descansa em ir pra cima deles. É ou não é? Então, eu peço aí sua inscrição, se você não é inscrito, um segundinho, é grátis. Se você já é inscrito, eu peço, no primeiro comentário, deixa as minhas outras redes sociais, inscreva-se lá nas minhas outras redes. Inscreva não, siga, é no YouTube que é inscrever, nas outras é seguir. Siga nas outras redes e vamos continuar indo pra cima desses malditos. Eu continuo sendo atacado no Twitter e no Instagram. Tá uma loucura. No Twitter, não interessa o que eu publique. Ainda mais se for alguma coisa relacionada ao caso do Don Phillips, o jornalista inglês que está desaparecido, provavelmente, infelizmente, foi assassinado por garimpeiros bolsonaristas. Ainda mais se for sobre esse fato, aparecem centenas de bolsonaristas coordenados para me atacar. E aí eu já percebi que vários influenciadores bolsonaristas começaram a colocar meu perfil nos seus Twitters, nos seus Instagrams, dizendo para as pessoas irem lá me atacar. Então tá uma loucura de ataques. Eu peço que você, então, siga-me lá para a gente fazer frente a esses malditos. Agora vamos falar do Bolsonaro, do Biden, tudo mais. O Bolsonaro, ele teve uma conversa de pouco mais de meia hora, pouco menos de uma hora com o Joe Biden. Disse o Bolsonaro, então, assim, com os olhinhos brilhando, que ele ficou a menos de 1 metro do Joe Biden sem máscara. Nossa! Pois bem, aí ele falou que ficou maravilhado, tudo mais, que foi uma excelente conversa, que ele estava encantado com o Joe Biden, e tem um problema aí. O problema é lá nos Estados Unidos. A opinião do Bolsonaro é uma. O problema é o seguinte: você acha que o Biden também foi encantado com o Bolsonaro? Difícil, né? Muito difícil. Ainda mais quando a gente vê
Tem uns vídeos de alguns encontros anteriores do Bolsonaro falando com políticos de outros países e você vê que o Bolsonaro não consegue ficar 10 segundos sem passar vergonha. Ele fala muita abobrinha. Teve até, logo que o Bolsonaro assumiu, ele foi encontrar com o presidente do Japão, ele fez uma piada piada de teor sexual com o presidente do Japão, lá, primeiro-ministro lá. Aí demorou uns 5 segundos entre o japonês escutar a tradução da piada do Bolsonaro e ele dá uma risadinha. Todo mundo ficou assim, eita, cara, que o Bolsonaro já falou abobrinha. Agora imagina ele meia hora ali com o Biden. Tá. Aí, logo que acabou o encontro, a assessoria do Biden esperou umas horas e vazou para o Bloomberg que o Bolsonaro tinha pedido ajuda na eleição contra o Lula. Vamos lembrar de uma coisa. Um dia antes do Bolsonaro embarcar para Los Angeles, para os Estados Unidos, o Bolsonaro falou que ele estava com o pé atrás quanto à eleição nos Estados Unidos e ele novamente ensinou aquelas fake news de que o Joe Biden fraudou as eleições e de que a vitória do Joe Biden foi uma vitória por fraude. Ok. Então, vamos lembrar, o Bolsonaro, 1, acredita que o Joe Biden ganhou a eleição fraudando. 2, o Bolsonaro pediu ajuda para esse mesmo Joe Biden para ganhar a eleição do Lula. Então fica claríssimo aí que o Bolsonaro, se ele acha que o Joe Biden fraudou, ele pede ajuda do Joe Biden para ganhar uma eleição, então ele está querendo que o Joe Biden fraude as eleições no Brasil. Talvez ele ache que o Joe Biden tem esse poder, enfim. O bolsonarismo tem uma coisa deles que, assim, eles não sabem muito bem as atribuições de cada poder da república, imagina nos Estados Unidos. Então é capaz realmente do Bolsonaro achar que o Joe Biden tem poder sim de fraudar as urnas eletrônicas no Brasil para que o Bolsonaro ganhe do Lula. É bem capaz. Então fica claro aí que o Bolsonaro quer ajuda para uma fraude eleitoral. Fica claro também, pelos analistas que eu li lá dos Estados Unidos, e não são poucos, que o fato disso ter vazado para o Bloomberg indica que o Joe Biden não está afim de ajudar, porque se ele tivesse afim de ajudar, ele não teria vazado. Dizem que o Joe Biden mudou de assunto logo depois. Não sabemos se é verdade ou não. Olha, confiar nos Estados Unidos para não dar um golpe de Estado é muito difícil. É igual você colocar um pedaço de filé mignon na frente de um cachorro faminto e sair meia hora, deixar o cachorro e confiar que o cachorro não vai morder, não vai comer a carne. Difícil, viu? É o país que mais deu golpes de Estado e continua financiando golpes de Estado em vários outros países do mundo, fora os que já deu golpe de Estado. Ok. Aí, o fato de vazar na imprensa é já uma coisa ruim para o Bolsonaro. Aí o Bolsonaro tinha pedido uma coisa para o Joe Biden e, segundo o próprio Bolsonaro, isso tinha ficado em aberto. Então ele estava ali querendo anunciar que ele tinha uma vitória ali comercial. Que era o quê? Em 2020, no final um pouquinho antes das eleições, o Donald Trump, aquele que o Bolsonaro disse uma vez para ele, I love you, lembra quando o Bolsonaro ficou 45 minutos esperando o Trump discursar? O discurso do Trump teve uns 20. O Bolsonaro ficou 45 minutos no corredor para falar com o Trump, falou por 2 segundos com o Trump, ele abraçou o Trump e falou no ouvido dele assim, I love you. Esse mesmo presidente, que o Bolsonaro dizia que era amigo dele e tudo mais, ele impôs taxas ao aço brasileiro. O Brasil exporta bilhões em aço para os Estados Unidos. Aço para construção civil, para tudo que você imaginar, carro, automobilístico, muita coisa precisa de aço e o Brasil exporta para lá. Ok. O governo Bolsonaro se desesperou na época, tentaram de tudo e além das taxas, uma taxa de 25% sobre a importação de aço brasileiro, o Donald Trump também impôs um limite, ou seja, os Estados Unidos não interessa se eles precisam ou não, eles podem até tantas toneladas em metro cúbico, pois bem, até tanto eles podem importar do Brasil, mais do que isso não. E isso foi um baque na economia, no setor siderúrgico brasileiro. Ok, o governo Bolsonaro negociou, mas não conseguiu tirar o limite, tiraram apenas a taxação de 25%. Ok, isso foi o Trump, que é amigo dele, hein? Que é amigão do Bolsonaro. Tá, aí agora o Bolsonaro praticamente implorou para o Joe Biden, tira esse limite, eu preciso anunciar uma vitória aqui nessa viagem para os Estados Unidos, tá? Saiu agora, hoje, a resposta do governo norte-americano. Não tiraremos limite algum, as coisas vão continuar como estão. A justificativa lá atrás do governo norte-americano era a seguinte: por conta da pandemia, teve uma diminuição no nível industrial, e aí os Estados Unidos estavam importando demais do Brasil e não estavam exportando
não estavam produzindo o que poderiam produzir. Então, eles cortaram do Brasil para que o próprio país, para os Estados Unidos, para que eles começassem a produzir mais aço, porque eles não precisavam mais importar tanto do Brasil. Essa era a justificativa. Olha, eu li a justificativa em inglês, em uns 3 lugares diferentes, depois eu li em português. É uma justificativa sem pé nem cabeça, coisa de governo Trump. Ele usa a pandemia para falar que eles estão importando demais do Brasil e que eles querem produzir mais para exportar. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas enfim, justificativa. O Trump ferrou o Bolsonaro e inventou uma desculpa. Agora o Joe Biden falou, não, vai ficar do jeito que tá e ponto final e acabou o Bolsonaro. Aí, a maioria desses articulistas diz o seguinte, o governo norte-americano não confia no Bolsonaro, eles não confiam em nada do que diz o Bolsonaro. Inclusive, logo depois do Bolsonaro falar que se encantou com o Biden, ele disse que vai se encontrar com Donald Trump antes do final do ano. Enquanto isso, lá nos Estados Unidos, os aliados do Joe Biden estão tentando acelerar o processo de prisão do Donald Trump. A CPI do Capitólio, que está investigando aquela tentativa de golpe em 6 de janeiro de 2020 e de 2021, a CPI está avançando e agora eles descobriram uma fraude do Donald Trump, que aí sim dá prisão, e dá uma prisão grande. O Donald Trump, logo depois da eleição, e é importante falar disso que o Bolsonaro vai fazer a mesma coisa. O script é o mesmo, então preste bem atenção. Logo depois da eleição, o Donald Trump criou um fundo oficial em defesa da eleição, ou seja, para defender o resultado correto da eleição que ele tinha ganho, segundo ele. Tá. Ele arrecadou 250 milhões de dólares dos eleitores dele. E aí, a CPI, em vários depoimentos, pessoas dizendo, eu doei 500 mil dólares, olha, eu dei 100 mil dólares. Gente que não tinha dinheiro, vendeu bens para doar para o Donald Trump. Só tem uma coisa, esse fundo nunca existiu. Ele pegou 250 milhões de dólares dos apoiadores dele e pegou e embolsou o dinheiro. Lá nos Estados Unidos estão chamando hoje a capa de tudo que é lugar, The Big Rip-Off. O que é rip-off? É quando alguém tira todo o seu dinheiro, assim, te roubou até as calças, te roubou tudo. É isso que o Donald Trump fez. E algumas pessoas, literalmente até as calças, e quando eu digo literalmente até as calças, tem gente que perdeu tudo para doar pro Donald Trump. Bom, não literalmente até as calças, porque eu acho que a pessoa não vende as calças, mas a casa, o carro, o que você imaginar, a pessoa vendeu, a pessoa se endividou, a pessoa perdeu. Lá nos Estados Unidos tem uma coisa, quando você tem dívida, o pessoal pode ir na sua casa, a polícia, a ordem judicial, e pegar a TV para penhorar, eles podem pegar um computador. No Brasil isso não existe, pelo menos nunca vi isso, mas eles podem pegar sofá, TV, tudo. As calças não, então não é literalmente até as calças, mas gente que perdeu tudo para ajudar o Trump pegou e embolsou todo o dinheiro. Isso é fraude, isso dá cadeia pesada, ainda mais que é uma fraude com milhares de vítimas. E muitas dessas vítimas já perceberam a fraude e foram depor na CPI. Quer dizer, tá ruim a coisa para o Donald Trump, então dificilmente o Biden vai confiar no Bolsonaro. Agora tem uma coisa, o Bolsonaro ele foi enquadrado pela Rússia e pela China. Você vê que o Bolsonaro não fala mais mal da Rússia nem da China. Nos primeiros 2 anos e meio de governo, ele batia na China todos os meses. Tinha até um ministro das Relações Exteriores que ficava xingando a China. O filho dele também xingou, fez piada com a China. Ok, não faz mais, percebeu? Ele foi... E ele não é porque ele não quer, ele foi enquadrado. Ok. O Biden, parece, ele não tem como enquadrar o Bolsonaro no nível da China e da Rússia. A China e a Rússia têm relações com o Brasil por conta dos BRICS, e a China que investe em todos os países em desenvolvimento, que vão muito além das relações Brasil e Estados Unidos. Então, provavelmente, pelo que eu li, o Biden percebeu que não dá para enquadrar o Bolsonaro. E aí você vai ficar com um cara que ajuda o seu maior rival, fascista Donald Trump, ou você vai deixar esse cara perder a eleição? Então, provavelmente aí, a boa notícia é que o governo norte-americano deixe realmente o Bolsonaro perder a eleição e exija realmente que o Bolsonaro deixe o poder em paz. Isso é muito importante. Muita gente fala, teoria da conspiração. Não é. Os Estados Unidos financiaram um golpe de Estado no Brasil em 2016, em 1964. Teve o dedo direto dos Estados Unidos. Os Estados Unidos financiaram golpes de Estado em mais de 60 países nas últimas décadas. Inclusive antes do golpe de 64 no Brasil, lá na Ásia, na África, em outros países da América Latina, eles financiaram golpes de Estado e eles continuam fazendo isso. Não é, parou em 2016. Não, continuam. Então, o fato de a gente saber, pelo menos pelo que está sendo noticiado, que eles não vão interferir nisso, já é uma vitória gigantesca para o povo brasileiro. Outra coisa, saiu no New York Times, e o New York Times é um dos jornais
que é praticamente porta-voz do governo Biden, porque eles são extremamente alinhados com o Partido Democrata e extremamente anti-Donald Trump. E o New York Times fez uma matéria que estava na capa do New York Times ontem até hoje de manhã, mostrando que militares do governo, militares brasileiros estão alinhados com a tentativa de golpe do Bolsonaro e denunciando essa tentativa de golpe. Isso é outro sinal de que a conversa entre o Bolsonaro e o Biden não foi lá das melhores como o Bolsonaro está tentando vender, não. Primeiro vaza um pedido do Bolsonaro, uma coisa que é um constrangimento muito grande é crime. Crime de lesa pátria, que é ele pedir interferência externa para fraudar a eleição no Brasil. Depois, para fraudar, que ele acha que o Joe Biden fraudou lá, vai fraudar no Brasil também. Aí depois, o único pedido dele foi negado assim veementemente. Aí o New York Times vai lá e bate forte no Bolsonaro em matéria de capa. Quer dizer, você vê os sinais aí, fala, ó, não tá bom pro Bolsonaro, não tá nada bom pro Bolsonaro não. Então, agora, ver os próximos passos, eu vou falar. O Bolsonaro vai ficar cada vez mais desesperado nas próximas semanas e nos próximos meses e nós continuaremos indo pra cima deles. Nós passaremos por esses fascistas como um trator passa por cima de qualquer coisa. Vamos passar assim, ó, vamos passar por cima deles. Vamos ou não vamos? Vai ser no primeiro turno, viu? A nossa vitória. Eu falei trator, eu queria ter falado rolo compressor. É isso que a gente vai passar por cima deles. Ó, carro de som lá em Caçapava, São Paulo. E o desemprego deixa o povo em alvoroço. Já tem muita gente até na fila do osso. Tira esse cara daí, tira esse cara daí. Tira esse cara daí. Tira esse cara daí, tira esse cara daí. Tira. Aqui, ó, quem quiser apoiar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. No primeiro comentário deixa Pix, PicPay e as minhas outras redes sociais. Siga-me lá também. Falou!